O sertão de Quixadá não conhece piedade. A terra rachada bebe sangue como se fosse chuva. E os coronéis governam com a mesma crueldade do sol que castiga a caatinga. Dizem que em 1928, quando a seca matava mais que fuzil de volante, um menino sem pernas desafiou o homem mais poderoso da região. Gritou o nome proibido dentro da própria igreja. "Curisco é mais homem que todos vocês!" O coronel mandou queimar o garoto vivo, amarrado em uma estaca como se fosse bruxo da Inquisição. Mas o que aquele fazendeiro não sabia é que o Diabo Louro tem ouvidos em cada canto do sertão. E quando o Curisco soube do que aconteceu, o inferno desceu sobre Quixadá. Se você acredita que o fogo que queima o inocente um dia volta para queimar o culpado, se inscreva agora! Porque aqui, cada história que o sertão tentou apagar com cinzas, a gente faz renascer em chamas. No coração seco do Ceará, onde o vento carrega mais poeira que esperança, nasceu Antônio. A parteira benzeu 3 vezes quando puxou aquela criança do ventre de Maria das Dores. O menino veio perfeito da cintura para cima, mas onde deveriam estar as pernas, havia apenas 2 cutos pequenos, como se Deus tivesse desistido de terminar a obra. Maria das Dores chorou 7 dias seguidos, não pela vergonha, mas pelo futuro que já enxergava para aquele filho. No sertão de 1915, nascer alijado era sentença de morte lenta. O pai, um vaqueiro que trabalhava nas terras do coronel Belarmino Soares, olhou para o filho uma única vez e saiu para nunca mais voltar. Dizem que foi engolido pela caatinga, ou que simplesmente preferiu sumir a carregar o peso de ter gerado um defeituoso. Antônio cresceu forte nos braços e no espírito. Aos 5 anos, já se arrastava pela casa usando as mãos com uma velocidade que impressionava. Aos 8, conseguiu 2 pedaços de madeira acolchoados com trapos que amarrava nas palmas e usava como apoio para se locomover, quase como um macaco pulando pelo chão. Os músculos de seus ombros e peito ficaram desproporcionalmente desenvolvidos, transformando o tronco pequeno em algo poderoso. Mas a força física não protegia das humilhações. As crianças de Quixadá o chamavam de meio-homem e sapo seco. Os adultos desviavam o olhar, como se a deficiência fosse maldição contagiosa. Na igreja, o padre Eustáquio pregava sobre os sinais de Deus e as provações divinas, enquanto as beatas cochichavam que Maria das Dores devia ter pecado muito para parir tal aberração. Maria sustentava o filho lavando roupa no riacho e fazendo faxina nas casas dos fazendeiros. Era trabalho duro, de sol a sol, por migalhas que mal compravam farinha e rapadura. Mas ela nunca reclamava. Protegia Antônio com ferocidade de onça, mantendo-o longe dos olhos cruéis do coronel Belarmino. Belarmino Soares era a lei em Quixadá. Homem de 60 anos, barriga avantajada de cachaça e carne de bode, olhos pequenos que calculavam o valor de cada alma. Herdara as terras do pai e as expandira através de violência e trapaça. Mantinha uma tropa de 15 capangas que garantiam sua palavra como mandamento divino. O coronel tinha uma obsessão: o cangaço. Odiava Lampião e seu bando com uma intensidade doentia. Dizia que os cangaceiros eram cancro do sertão e que um dia penduraria a cabeça de Lampião em sua sala. Proibia qualquer menção positiva aos bandoleiros em suas terras. Quem desobedecesse pagava caro. Foi num fim de tarde de 1927 que Antônio, então com 12 anos, ouviu pela primeira vez sobre Corisco.
um mascate chamado Inácio parou na vila vendendo fazendas e linhas. O homem trazia notícias frescas do sertão pernambucano, onde o bando de Lampião havia atacado uma fazenda e distribuído comida entre os flagelados da seca. Sentado na soleira da porta, ouvindo escondido, Antônio captou cada palavra. O mascate falava de Torisco, o diabo louro, braço direito de Lampião. Descrevia-o como um homem de cabelos claros, olhos de gelo e fúria de trovão. Corisco não perdoa a ofensa. É mais rápido no gatilho que cobra no bote. E dizem que protege os fracos quando a causa é justa. Para Antônio, aquelas palavras foram revelação. Pela primeira vez na vida, ouvia falar de alguém que usava a força não para oprimir, mas para fazer justiça. Alguém que os poderosos temiam. Alguém que um menino sem pernas poderia admirar sem vergonha. Nos meses seguintes, Antônio se tornou obcecado. Perguntava a cada viajante sobre o cangaço, decorava histórias, imaginava-se lutando ao lado daqueles homens. Na sua mente de criança, Corisco era o herói que o sertão precisava, o único capaz de enfrentar homens como o Coronel Belarmino. Maria das Dores tentava desencorajar. Filho, cangaceiro é bandido também. Mas era tarde. Antônio havia encontrado algo em que acreditar num mundo que só lhe oferecia desprezo. O ano de 1928 chegou trazendo a pior seca em décadas. O açude secou completamente. O gado morria em pé, mumificado pelo sol. As pessoas começaram a comer mandacaru e casca de árvore. A fome apertava o estômago de todos, exceto do Coronel Belarmino, que aumentava os preços no armazém e lucrava com a desgraça alheia. Foi quando chegou a notícia. O bando de Lampião estava ativo na região, atacando fazendas e saqueando comboios de mantimentos. O Coronel Belarmino entrou em pânico. Reforçou a vigilância, mandou buscar mais capangas de cidades vizinhas e proibiu qualquer menção aos cangaceiros sob pena de morte. Num domingo de agosto, o padre Eustáquio convocou missa obrigatória. O coronel havia sugerido que o pároco fizesse um sermão especial sobre os demônios do cangaço e a importância da ordem cristã. Todos os moradores de Quixadá foram obrigados a comparecer, sob a ameaça dos capangas que batiam de porta em porta. A igreja estava lotada. Maria das Dores levou Antônio, agora com 13 anos. O menino se arrastou até um canto próximo à porta, onde costumava ficar para não atrapalhar. O coronel Belarmino ocupava o primeiro banco, cercado por seus homens armados, o corpo suado dentro do terno preto de domingo. O padre Eustáquio subiu ao púlpito. Era homem magro, de voz fina, totalmente submisso ao poder do coronel. Começou o sermão com versículos sobre obediência e respeito à autoridade. Depois passou a atacar diretamente os cangaceiros. Esses homens são demônios, assassinos que se escondem na caatinga como ratos. Lampião, Corisco, todos eles arderão no fogo eterno do inferno. São inimigos de Deus e da civilização cristã. A cada frase, o coronel Belarmino assentia com a cabeça, sorrindo satisfeito. As beatas murmuravam amém em coro. Os homens mantinham cabeças baixas, temendo contradizer. Mas algo ferveu dentro de Antônio. Cada palavra do padre soava como traição. Como podiam chamar de demônios os únicos homens que enfrentavam tiranos como Belarmino? Como podiam condenar quem distribuía comida enquanto o coronel acumulava sacos de farinha para vender mais caro? O padre continuou. Peço a Deus que envie suas pragas sobre esses bandidos, que sejam capturados, torturados e enforcados como cães raivosos que são.
especialmente esse tal de Corisco, o mais cruel e covarde de todos. Foi demais. Algo se rompeu no peito de Antônio. Esqueceu o medo, esqueceu a cautela. Esqueceu que era apenas um garoto aleijado numa igreja cheio de homens armados. Impulsionou-se para frente, usando os pedaços de madeira, erguendo o tronco com força dos braços, e sua voz explodiu dentro da igreja como trovão em céu seco. Mentira! Corisco é mais homem que todos vocês! O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Todas as cabeças se viraram. O padre empalideceu no púlpito. Maria das Dores levou a mão à boca, os olhos arregalados de horror. E o coronel Bellarmino levantou-se lentamente, o rosto passando de surpresa a fúria assassina. Quem ousou? Rugiu, os olhos varrendo a igreja até encontrarem Antônio no fundo. O menino permaneceu firme, apoiado nos pedaços de madeira, o queixo erguido em desafio. Repetiu mais alto ainda: Corisco é mais homem que o senhor, coronel. Ele não precisa de capangas para ser respeitado. O coronel Bellarmino desceu pelo corredor central da igreja com passos pesados. Seus capangas o seguiram, mãos nas armas. Ninguém ousou se mover. O padre Eustáquio ficou mudo no púlpito, dividido entre o dever cristão e o medo do fazendeiro. Um aleijado, cuspiu o coronel ao chegar perto de Antônio. Um meio-homem defendendo bandido? Isso é sinal de que perdi o controle da minha terra. Maria das Dores tentou se jogar aos pés do coronel. Perdão, senhor, ele é criança, não sabe o que fala. A fome está deixando ele confuso. Bellarmino a chutou para o lado com tanta violência que a mulher bateu a cabeça no banco. Cale a boca, vagabunda. Você criou esse demônio, agora vai ver ele pagar. Olhou ao redor, garantindo que todos assistissem. Peguem esse aborto e levem para fora. Vou ensinar o que acontece com quem defende cangaceiro em minha terra. 4 capangas agarraram Antônio. O menino não lutou, sabia que seria inútil. Apenas manteve os olhos fixos no coronel, sem demonstrar medo. Arrastaram-no para fora da igreja, para o terreiro empoeirado, onde uma grande cruz de madeira marcava o centro. O coronel seguiu. E atrás dele, obrigada pelos capangas, toda a congregação. Era domingo de sol escaldante. O vento trazia poeira e o cheiro de terra morta. Tragam uma estaca, ordenou Bellarmino, e corda, muita corda. 2 homens correram até a casa grande e voltaram com um grosso poste de madeira que fincaram no chão. Amarraram Antônio nele, passando cordas ao redor do tronco e dos cotos das pernas. O menino ficou preso, impossibilitado de qualquer movimento. Maria das Dores gritava, implorava, tentava se aproximar, mas era segurada por capangas. As mulheres da vila choravam baixo. Os homens desviavam o olhar, impotentes diante da injustiça. Este aqui, discursou o coronel para a plateia de aterrorizados, defendeu o bandido dentro da casa de Deus, gritou o nome de Corisco como se fosse santo. Preciso fazer um exemplo para que ninguém mais ouse repetir essa blasfêmia. Fez um sinal e um capanga trouxe uma lata de querosene. O líquido transparente brilhou sob o sol quando começaram a jogar sobre Antônio. O cheiro forte invadiu as narinas de todos. O menino fechou os olhos quando o querosene escorreu pelo rosto, mas não chorou, não implorou. Última chance, moleque, disse o Bellarmino acendendo um fósforo. Pede perdão e diz que cangaceiro é demônio. Faça isso e eu deixo você viver. Antônio abriu os olhos, encharcado de querosene, amarrado como animal de sacrifício, encarou o coronel com uma serenidade que gelou a espinha de quem assistia. Corisco vai te matar, coronel, e quando ele vier, eu vou estar rindo lá do céu. A fúria de Bellarmino atingiu o pico. Jogou o fósforo aceso. As chamas explodiram instantaneamente. O fogo subiu pelo corpo de Antônio como um serpente faminta.
consumindo roupas, pele, carne. O menino gritou, não palavras, apenas um berro animalesco de dor incompreensível. O cheiro de carne queimada espalhou pelo terreiro enquanto as chamas dançavam amarelas e vermelhas. Maria das Dores desmanhou, mulheres vomitaram, homens choraram em silêncio. O padre Eustáquio caiu de joelhos, rezando compulsivamente, incapaz de intervir. O fogo durou minutos que pareceram eternidade. Quando finalmente as chamas diminuíram, o que restava amarrado na estaca não era mais reconhecível como humano. Apenas carne carbonizada, ossos expostos, a cabeça caída para frente. O coronel cuspiu no chão. Que isso sirva de lição. Quem defende cangaceiro em minhas terras vira churrasco. Deixe o cropo aí por 3 dias, quero que todos vejam e lembrem. Virou as costas e caminhou de volta para a casa grande, seguido pelos capangas. O povo ficou paralisado, olhando horrorizados para os restos fumegantes de Antônio. O vento levou as cinzas pelo terreiro, espalhando a evidência do crime por toda Quixadá. A história se espalhou pelo sertão como pólvora. Viajantes a carregaram de vila em vila, acrescentando detalhes, transformando em lenda. Em algumas versões, Antônio teria amaldiçoado o coronel antes de morrer. Em outras, as chamas formaram a silhueta de Curisco no céu. A verdade já não importava, o que importava era a mensagem. Um menino aleijado morrera defendendo o diabo louro. Foi numa tarde de setembro, em um acampamento escondido nas serras de Pernambuco, que a notícia chegou aos ouvidos de Curisco. O cangaceiro estava limpando seu rifle quando Dadá, sua companheira, se aproximou trazendo o mascate que pedia audiência. Cristino Gomes da Silva, o Curisco, tinha então 32 anos, alto, loiro, olhos azuis que pareciam enxergar através da alma. Usava o chapéu de couro decorado com moedas de ouro e prata, o rifle sempre ao alcance. Diziam que era ainda mais cruel que Lampião, que matava por menos e perdoava nunca. O mascate, tremendo, contou a história. Cada detalhe do sermão, do grito de Antônio, do fogo, da crueldade do coronel Belarmino. Falou da mãe que enlouquecera de dor, do corpo carbonizado que ficara exposto por 3 dias, do medo que agora dominava Quixadá. Curisco viu em silêncio absoluto. Quando o mascate terminou, o cangaceiro ficou imóvel por longos segundos, o rifle esquecido no colo. Dadá conhecia aquele silêncio, era o silêncio que precedia a tempestade. Um menino sem pernas, disse finalmente, a voz baixa, mas carregada de algo perigoso. Queimado vivo por ter gritado o meu nome? Dizem que ele te admirava, Cristino, que você era herói dele, acrescentou Dadá suavemente. Curisco levantou-se num movimento brusco, chamou Zabelê, Manuel Moreno e Sabonete e mais 6 cangaceiros de sua confiança. Vamos para Quixadá, tem uma dívida de sangue para cobrar. Os cangaceiros se prepararam, checaram armas, encheram cartucheiras, afiaram punhais. Não era ataque comum por dinheiro ou mantimentos, era missão de vingança, e todos sabiam que Curisco em missão de vingança era a força da natureza impossível de deter. Partiram na mesma noite, cavalgando pelas trilhas secretas que só os filhos da Caatinga conheciam. 3 dias de viagem atravessando o sertão hostil, parando apenas para descansar os cavalos e comer farinha com carne seca. No 3º dia, acamparam próximo a Quixadá. Curisco mandou Zabelé entrar na vila disfarçado para mapear a situação. O cangaceiro voltou com informações detalhadas. O coronel mantinha 15 homens armados. A casa grande ficava no alto de um morro. Havia apenas 2 entradas vigiadas. E a mãe do menino? Enlouqueceu, fica sentada onde queimaram o filho, falando sozinha. O povo diz que ela amaldiçoou o coronel dia e noite. Curisco assentiu.
Vamos entrar pela madrugada. Quero o coronel vivo e quero o padre também. Os cangaceiros se entreolharam. Raramente Corisco poupava padres. Dizia que era um cúmplice dos poderosos, mas ninguém questionou. Quando o Diabo Louro decidia alguma coisa, era lei. O ataque começou às 3 da madrugada. Corisco e seu bando entraram em Quixadá como sombras assassinas. Os guardas morreram antes de entender o que acontecia. Gargantas cortadas, balas certeiras. A Casa Grande foi cercada em minutos. O coronel Bellarmino acordou com um cano de rifle na testa. Antes que pudesse gritar, Corisco tapou sua boca com a mão. Silêncio, coronel. Tem alguém que quer te conhecer. Arrastaram-no para fora, ainda de camisolão. Outros cangaceiros trouxeram o padre Eustáquio, arrancado da casa paroquial, tremendo de pavor. Os dois foram levados para o terreiro da igreja, onde a estaca que servira de instrumento de morte para Antônio ainda estava fincada, manchada de fuligem. Maria das Dores estava lá, como todas as noites desde a morte do filho. Quando viu os cangaceiros, não demonstrou medo. Quando reconheceu Corisco, seus olhos mortos ganharam a centelha de vida. "O senhora é a mãe do menino?" perguntou o cangaceiro, tirando o chapéu respeitosamente. Ela assentiu, incapaz de falar. "Seu filho morreu com meu nome nos lábios. Isso faz dele irmão de armas. Vim fazer justiça." Corisco se virou para o coronel e o padre, ambos amarrados. "Vocês queimaram o inocente. Agora vão sentir o mesmo fogo." Amarraram o Bellarmino na mesma estaca. O coronel implorava, chorava, oferecia dinheiro, terras, tudo. Corisco nem ouvia. Mandou trazer as batinas e paramentos da igreja, tecidos finos que queimariam rápido e quente. "O padre pregou contra nós na casa de Deus", disse Corisco para a pequena multidão que começava a se formar, atraída pelo movimento. "Disse que somos demônios, pois hoje vão ver que demônio de verdade é quem queima criança." Enrolaram as batinas ao redor do coronel, jogaram querosene. O padre Eustáquio assistia ajoelhado, rezando compulsivamente. Corisco acendeu o fósforo e mostrou para o coronel. "Isso é pelo menino que você matou, e para que todo coronel do sertão saiba, quem toca em quem pronuncia o nome de Corisco vai virar cinza." Jogou o fósforo. As chamas subiram rápidas, alimentadas pelas batinas benzidas. O coronel gritou como Antônio gritara. Sentiu a pele derreter como a pele do menino derretera. A justiça poética se completava no mesmo lugar onde começara a injustiça. Maria das Dores assistiu até o fim, lágrimas correndo pelo rosto. Quando o corpo parou de se contorcer, ela se ajoelhou e, pela primeira vez desde a morte do filho, sorriu. Corisco montou em seu cavalo. Antes de partir com o bando, olhou para o povo apavorado e disse: "Digam a todos, o Diabo Louro não esquece, o Diabo Louro não perdoa." E desapareceu na Caatinga, deixando para trás cinzas, justiça e mais uma lenda do cangaço nordestino. A história do menino sem pernas que morreu gritando o nome de seu herói e do herói que atravessou o sertão para vingar sua memória com o mesmo fogo que o matara. Dizem que depois daquele dia, nenhum coronel de Quixadá voltou a proibir o nome de Corisco. Bastava olhar para a estaca manchada de sangue e cinza para lembrar. No sertão, a justiça pode demorar, mas quando chega, arde como um inferno. Se essa história te arrepiou, deixa teu like e se inscreve agora, porque aqui no Cangá Sem Fúria, cada história é contada com o fogo que ainda queima no coração do sertão. E lembra, quem planta vento, colhe tempestade. Quem planta fogo, vira cinza.